Uai, já começou? Sejam muito bem-vindos ao Bom Demais da Conta. Esse podcast é feito pela Amora Comunicação e nessa temporada estamos apresentando os principais espaços culturais de Goiânia. Neste 8º episódio, vamos falar sobre o Museu Pedro Ludovico. Eu sou Júlia Carmo e vem comigo mergulhar no universo da história da nossa capital. Se você valoriza a memória e a história de Goiás, o Museu Pedro Ludovico é uma verdadeira cápsula do tempo. Instalado na casa onde viveu Pedro Ludovico Teixeira, o fundador de Goiânia, o museu oferece um mergulho único em sua vida e no contexto político e social que marcou a construção da capital. Pedro Ludovico foi um visionário. Em um momento em que Goiás parecia distante do resto do Brasil, ele ousou sonhar e materializar uma nova capital para o estado. Um símbolo de modernidade e conexão. O museu mantém vivo esse legado, preservando não só a memória de sua vida pública, mas também a intimidade de sua vida familiar, com um acervo que inclui móveis originais, documentos, fotografias e objetos pessoais. Para falar mais, convidamos o publicitário Pedro Henrique Campos, que é coordenador geral do museu. Ele também é sobrinho da professora doutora Maria Terezinha Campos de Santana, que em 1987 recebeu a chave da casa de Pedro Ludovico Teixeira Júnior. Pedro Ludovico Teixeira, a figura mais importante da história política de Goiás, por ter sido responsável por capitanear a construção de uma nova cidade e transferir a capital do estado, tem também uma importância muito grande na cultura de Goiás. Antes de ocupar cargos políticos como o de interventor nomeado, governador eleito e senador da República, Pedro Ludovico foi um médico, nascido na cidade de Goiás e formado no Rio de Janeiro. Ele trabalhou em algumas cidades do interior do estado, entre elas Rio Verde, onde conheceu sua esposa, Gersina Borges. Gersina era filha de um senador estadual, Antônio Martins Borges, que por ter tido apenas filhas, viu um potencial político muito grande no genro e investiu nele. Pedro Ludovico fundou então 2 jornais, O Sertão e O Sudoeste, onde foi o editor-chefe, e lá ele escrevia combatendo a oligarquia da época, da qual o sogro era adversário político. Depois de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder e nomeou Pedro Ludovico interventor, ele iniciou então o projeto de construção de uma nova cidade e a transferência da capital. Em 1932, ainda na antiga capital, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que depois, com o surgimento de Goiânia, foi transferido para a nova capital em 1939 e construído num local estratégico, na Praça Cívica, em alguns lotes doados pelo próprio Pedro Ludovico. Também, em 1939, foi fundada a Academia Goiana de Letras, e Pedro Ludovico foi um dos sócios fundadores, ocupando a cadeira número 1, cujo patrono é Couto Magalhães. Além das participações diretas nesses equipamentos culturais, como a Academia Goiana de Letras e o IHGG, Pedro Ludovico inaugurou Goiânia, por assim dizer, no batismo cultural da cidade.
Então, em julho de 1942, a cidade foi sede de vários eventos científicos e esportivos e palco para várias apresentações culturais, fazendo com que o restante do país e do mundo voltasse os olhos para a nova capital do estado de Goiás. O acervo do museu é vasto e diversificado, com mais de 8.000 documentos pessoais e políticos, quase 2.000 itens de mobiliário e objetos pessoais. A biblioteca, com 500 volumes, completa o conjunto, oferecendo uma rica base de pesquisa. Entre os itens mais intrigantes estão a máscara mortuária de Pedro Ludovico e uma vitrola que toca o tango La Comparsita, música favorita do ex-governador e executada em seu funeral. Pedro Ludovico residiu na casa que ficava na esquina das ruas 25 e 26, no centro, entre 1937 e 1979, quando ele faleceu. A casa foi construída especificamente para que ele viesse morar com a sua família quando a capital do estado foi transferida. Em 1976, logo depois que a sua esposa Gersina Borges faleceu, a Rua 26 foi renomeada em homenagem a ela, passando a se chamar Rua Dona Gersina Borges Teixeira. Pedro Ludovico faleceu em 16 de agosto de 1979 e no dia 25 de setembro, pouco mais de um mês depois, foi decretada a criação de um espaço de memória na casa, com a intenção de contar a história da fundação da cidade. O processo de implantação do museu durou exatos 8 anos e no dia 25 de setembro de 1987 ele foi inaugurado. Por muito tempo, o Museu Pedro Ludovico foi confundido como um memorial a Pedro Ludovico Teixeira, talvez por funcionar na sua antiga residência e expor objetos pessoais da família. Em 2018, quando eu assumi a coordenação, com o museu fechado devido a uma reforma, tive o desafio de reposicionar a imagem da instituição, para que ela voltasse a ser reconhecida como o Museu da Cidade de Goiânia, preservando a memória cultural da nova capital do estado, desde a sua fundação até os dias atuais. E depois da reabertura em 2018, é assim que tem funcionado o Museu Pedro Ludovico, contando a história da fundação de Goiânia, através do seu fundador, e trazendo a reflexão e a discussão sobre temas atuais da cidade. Ao mesmo tempo que o visitante pode conhecer intimamente a família de Pedro Ludovico, já que um dos seus netos trabalha aqui como guia, ele também conhece a origem da cidade e entende o porquê de Goiânia ser o que ela é hoje. O Museu Pedro Ludovico é aberto a toda a comunidade. A gente recebe aqui desde turmas de educação infantil, fundamental, ensino médio e universitários, até turistas e pessoas que querem conhecer a história da cidade em que nasceram ou escolheram como residência. Para conhecer o museu é muito fácil. Basta agendar uma visita guiada. E as visitas acontecem de terça-feira a sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde, de hora em hora. O museu fecha entre meio-dia e 1 hora durante o almoço. E os canais para agendamento são o e-mail museupedroludovico@goias.gov.br e o telefone 3201-4678. Para saber todas essas informações e acompanhar o que acontece aqui, é só conferir as redes sociais da instituição, tanto no Instagram quanto no Facebook, Museu Pedro Ludovico. E a gente está aqui esperando para contar a história da nova e jovem capital de Goiás. Então, se você quer um lugar para conhecer mais sobre a história da nossa capital, o Museu Pedro Ludovico é o lugar ideal.
E assim, terminamos esse 8º episódio do Bom Demais da Conta. E no próximo vamos falar sobre o Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga. Então, se preparem! E já segue aí as nossas redes sociais, @amor.acomunicacão, para ficar por dentro dos bastidores do próximo Bom Demais da Conta. Um beijo para vocês tudo aí e até a próxima, viu? Tchau! Esse episódio foi produzido pela jornalista Amanda Costa, roteirizado e apresentado pela jornalista Júlia Carmo. A vinheta foi composta pelo músico Babyson Salles e a trilha sonora é de Danilo Verano, com as músicas Cara Jazz, Rio Lento, Azul e Balaio.